Introdução a Blockchain Smart Contracts. Meu nome é Daniele Rimaldo Pegoraro, eu sou advogada empresarial e técnica de processo de dados. Atualmente eu sou advogada sênior na Fundação Casper Libro e instrutora credenciada da Exim Blockchain. Eu tenho meu MBA em Direito Empresarial pela GV, Direito Civil pelo Mackenzie, Lead Coach pela University of La Verne, Smart Contracts pela PUC, MBA em Segurança de Dados pela USP, é o que atualmente eu curso. Sou membro da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB, tenho as certificações de PO, Blockchain, Inteligência Artificial, Cybersecurity e Computer Forense. E também aqui é o que eu faço nos meus momentos livres para distrair. Adoro esportes radicais, aqui vocês podem ver uma montanha, adoro subir montanhas, essa vermelhinha, minha barraca, minha vida. Ando de skate também, agora na pandemia comecei a treinar isso daí. A programação de hoje, eu vou falar um pouco da história, conceito, a função hash, criação de blocos, transações nos blocos, tipos de redes, os smart contracts, as aplicações e por aí vai até chegar realmente na bibliografia. Vamos começar então pela blockchain. Bom, a blockchain ela nasce pelo white paper de Satoshi Nakamoto, em outubro de 2008. Eu não sei se vocês recordam, mas em 2008 foi quando teve aquele problema da bolha americana, aquele crash que foi o mundo inteiro mesmo, e que muitos bancos acabaram falindo, etc. E aí nasce o Bitcoin. Qual a proposta de Satoshi Nakamoto, que, aliás, ninguém sabe quem é de Satoshi Nakamoto, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo, é uma incógnita, tá? Ele quis criar, então, em vista desse cenário, um dinheiro eletrônico, equivalente à moeda tradicional, que fosse escasso, tá? A emissão é finita e conhecida. Ele vai acabar a emissão quando completar 21 milhões, previsto para o ano de 2141. Então, ainda dá tempo de comprar os bitcoins. É uma rede peer-to-peer, que é transferível, trocada diretamente entre as pessoas. Esse é um dos principais conceitos da blockchain, é não ter nenhum intermediário. Armazenável, onde as pessoas pudessem guardar seguramente. Todo esforço tem a sua recompensa. Então, essa comunidade, essas pessoas que trabalham para que isso aconteça, esses registros, a gente chama dos mineradores, eles recebem a cada transação que eles colocam nos blocos. E aqui também o consensual, onde todos os envolvidos pudessem chegar a um acordo. Mas aí o que é mesmo a blockchain baseado nesse conceito do white paper do Satoshi? Aqui eu trouxe um livro razão bem antigão, tá? Isso daqui entrega um pouco a minha idade. Vocês podem perceber até que é mimeógrafo, sabe aquele cheirinho de álcool que saía do mimeógrafo? Mas o que é a principal questão aqui do livro razão? Aqui são os dados, né? E todos esses dados contábeis que estão aqui, eles não podem ser simplesmente apagados, né? Então, eu não posso vir aqui nessa linha, apagar essa linha sem que isso tenha uma causa. Eu também não posso rasurar, né? Riscar aqui o número, etc. Também não tem validade. Esses livros razões, eles são também interligados, então aqui a gente vê a página 140, aqui é a 141. Então, com base nisso daqui, nesse conceito, é que a blockchain também foi inspirada, e a gente lê muito na literatura da blockchain as ledgers, nada mais é do que os livros razões. Então, são blocos ligados por correntes, tá? Então, o que são? Comunicação direta entre as partes, o peer-to-peer, ela é distribuída, né? Então tem vários nós distribuídos. Todos os registros têm a data e a hora, ele é permanente e ele é transparente. Vamos começar aqui pela rede peer-to-peer. Eu trouxe aqui dois desenhos para vocês, e muitos de vocês são aí da área, a gente está aqui no evento de desenvolvedores, então isso daqui é até um conceito meio batido para vocês. Mas para o público que também não é da área, aqui é uma rede comum, o que nós já estamos acostumados. Então, nós temos aqui o servidor central e os micros ligados nesse servidor central. O que acontece? Às vezes, por algum motivo, seja lá qual for, o servidor aqui cai. Cai, sei lá, acabou a energia elétrica, por exemplo, no servidor. Todos esses micros que estão aqui ligados automaticamente caem. O que acontece na blockchain? Não existe esse servidor central. Vocês estão percebendo? Ó, aqui no meio não tem servidor. Ou seja, todos os micros, eles são os servidores
centrais de cada um, não são centrais, são descentralizados. E isso daqui a gente recebe o nome de nó, tá? Então, cada micrinho aqui é um nó, é um nó, é um nó. Qual é o efeito prático disso? Se de repente eu tenho um probleminha aqui com esse micro, então acabou a energia elétrica aqui em casa, pronto, não tem problema, acabou desse micro, mas como todos os outros também operam como uma espécie de servidor, então a rede continua funcionando normalmente, sem impacto nenhum. E isso a rede é distribuída, é outro conceito, porque cada micro aqui não necessariamente estão no Brasil. Tem um micro que pode estar no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro na China e por aí vai. E aí realmente a gente tem essa rede distribuída pelo mundo inteiro e essa segurança de que se por acaso desliga um micro, a rede inteira não cai. Aqui é uma função hash, tá? Esse é uma das principais funções que tem dentro da blockchain nos registros. Então, todos os dados que a gente insere aqui, eu vou mostrar aqui o exemplo. O que é a função hash? Ele é um algoritmo é uma função matemática, é um algoritmo, e aí, qual a função dele? Tudo que eu coloco aqui, ó, Dani transferiu 20 bitcoins, eu gosto de 20 bitcoins para Zé, tá? Então, vamos supor que isso daqui seja uma transação lá na rede Bitcoin. Vocês perceberam que enquanto eu estava escrevendo, essa hash aqui, que a gente chama de hash, ela foi alterando. E ela vai alterando a qualquer mínimo sinal. Então, agora prestem atenção, vou bater a barra de espaço. Então, aqui começa DE4, põe espaço, ó, muda drasticamente. Se eu volto aqui, muda drasticamente, tá? E aqui ela é ilimitada, eu posso escrever tanto essa linha quanto um livro inteirinho, o meu resultado vai ser sempre esse número, esse termo fixo, tá? Então, todas as transações dentro da blockchain, até para assegurar de que a imutabilidade delas, elas são convertidas em hash e registradas isso dentro da rede da blockchain, tá? Aqui uns dados um pouco mais técnicos, que para o Bitcoin a gente usa achados aí 56, que é de 32 bytes, equivalente a 256 bits ou 64 caracteres decimais, tá bom? Como eu crio esses blocos, tá? Então, vamos supor que aqui esteja na minha blockchain. Aqui vocês já estão vendo aqui ao final as hashes. Então, aqui, de novo, Dani, transfere. Agora eu vou só transferir um Bitcoin, tá? Porque eu tô meio falida, para zero. Vocês perceberam que, de novo, aqui eu vou montando a minha hash. A hash desse bloco, vocês podem perceber que quando eu monto o bloco 2, ela vem aqui seguido. Lembra quando eu mostrei para vocês aquele livro Razão? Que era o 140, 141? Então, aqui é a mesma coisa, 140, 141. Então, todos os blocos, eles vão sendo seguidos pela hash anterior. E o que acontece quando a gente está numa rede distribuída? Então, vamos supor aqui, ó, o nó A, o nó B, o nó C. Então, o que está acontecendo aqui nesse primeiro bloco, vamos colocar qualquer coisa aqui, ele é replicado nesse daqui, ele é replicado nesse daqui, ok? Exatamente tem que ser a mesma coisa. Vamos supor que a gente já está aqui no bloco 2, todo mundo trabalhando, replicando os blocos, etc. Aí algum engraçadinho, o bloco C, aqui o nó C. Quer saber? Eu vou mudar esse dado aqui, eu vou colocar R. O que vai acontecer? Esse bloco do nó C não está batendo com os demais, com o que o A escreveu, o que o B escreveu. E as hashes também não estão batendo, porque imagina um monte de dados. Por que a hash é legal? Porque você consegue controlar por esse numerão aqui, que mudou um dado dentro do bloco, seja o mínimo que for. Então, se a rede percebe que esse bloco C, esse nó C não está seguindo os demais blocos, ele é automaticamente tirado da rede e a rede só considera o que está escrito no A e no B e por aí vai. Aqui na prática, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês a emoção aí de ver a rede da blockchain do Bitcoin funcionando, tá? Então aqui a gente está vendo a cotação do Bitcoin, 62 mil dólares, tá? Os blocos sendo fechados, blocos mais recentes, e as transações mais recentes que ainda são passadas para o bloco. Então, vamos abrir um bloco qualquer aqui, aleatoriamente. Olha que interessante, a hash desse bloco, esse numerão,
as confirmações, quantos mineradores também deram ok para fechar esse bloco, timestamp, a data e hora, o tamanho deles, a dificuldade, por aí vai. E aí, dentro desse bloco, a gente consegue olhar todas as transações que aconteceram nele. Então, por exemplo, aqui, eu sei que essa conta passou 0,10 mil bitcoins para essa conta e essa conta. Essa conta aqui passou para essa, passou para aquela. E a transparência está nisso. Ó. Vamos clicar nessa conta aqui aleatoriamente. Eu sei tudo o que aconteceu nessa conta. Vamos supor que eu fale para vocês, essa conta aqui é minha. Aí vocês, que legal, deixa eu ver. Aqui é como se fosse o extrato da minha conta. Olha que bacana. Todas as transações que eu fiz, tá? Então, isso daqui, em termos até de compliance, é excelente, porque eu posso falar assim, não, eu tenho muito dinheiro, vê lá a minha conta, ou eu tenho pouco dinheiro. Então, é só vocês, tá, dá aí o número da sua conta, bonitinho, que eu quero fazer uma auditoria nisso. Eu venho aqui e consigo saber o que está acontecendo na conta de cada um, tá? Isso tudo aberto. Lembrando que para isso você não precisa necessariamente ser um nó. Eu estou aqui mostrando para vocês e vocês, com base nesse endereço aqui, blockchain.com, vocês podem entrar também e fazer exatamente o que eu estou fazendo, sem ser um nó, porque isso daqui é público. E aqui, uma curiosidade é a máquina que a gente utiliza para fazer a mineração dentro da blockchain. Os nossos PCs aí comuns, eles não aguentam tantos dados e tanto cálculo que tem que ser efetuado para conseguir fechar os blocos, então eles usam esse aparelho que se chama ASIC. Ele não aguenta um Excel nem um Word, mas ele aguenta realmente ficar fazendo os cálculos. E os grandes mineradores, a gente chama até de fazendas de mineração, ó, tem vários ASICs aqui, vocês podem perceber, rodando, minerando, e aí também tem aquela questão lá do consumo de energia elétrica, porque além de ele consumir energia elétrica rodando, você ainda precisa manter tudo isso refrigerado, então é uma boa energia elétrica aqui que acaba gastando. Tipos de blockchain. A gente tem a blockchain pública, que é essa que a gente comentou até agora, que é a do Bitcoin. Aqui, gente, quando eu falo em blockchain, é o seguinte, blockchain seria a tecnologia onde a criptomoeda acontece. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui Bitcoin, é a blockchain do Bitcoin. Aqui, a do Ethereum, é a blockchain do Ethereum. Da Binance, por aí vai, tá bom? Então, cada uma dessas criptomoedas, elas estão rodando dentro de uma blockchain, com aquela tecnologia que eu expliquei para vocês, dos blocos, etc, etc. Para vocês terem uma ideia da dimensão que é isso, aqui eu tenho 100 criptos aqui listadas, e ainda é uma de 7.027. Então, com base nisso, você já imagina assim, o tanto de criptomoedas que a gente está aí por aí rodando, tá? A gente nem consegue ter uma dimensão de quanto que isso acontece. A gente tem também a blockchain dentro da rede privada. Como o próprio nome diz, a pública todo mundo tem acesso. A privada só vai ter acesso a quem essas empresas autorizarem. A JP Morgan tem a Quorum, a Amazon está com o serviço de blockchain dentro da nuvem deles, e a IBM, que ela está vindo aí muito forte mesmo nessa questão da blockchain, com várias soluções, também tem a sua própria blockchain. A diferença é que você não é, você tem que ser você tem que ser identificado para entrar nessas blockchains, tá? Elas não têm criptomoedas, elas não têm essa questão da mineração, das transações, e só que elas operam exatamente da mesma forma que a gente comentou, com os bloquinhos, etc, etc. A gente também tem a híbrida, tá? Que ela opera tanto na pública quanto na privada. Eu trouxe aqui um exemplo dessa Xinfin. Então, de repente, alguns dados que ela acha interessante, ela joga para a pública, alguns dados mais sigilosos, ela deixa dentro da rede privada, né, dela. E aí a gente começa a entrar nos smart contracts, tá? O que são os smart contracts? Os smart contracts seria a parte inteligente da blockchain. A gente viu até agora a blockchain como uma forma da gente fazer as transações das criptomoedas. Então, A passa para B e isso é registrado.
Só que tem um lado da blockchain, e principalmente a Ethereum, ela tem, a Bitcoin ela tem, mas é muito difícil fazer contratos dentro dela. A Ethereum ela já é mais amigável. Você faz exatamente programinhas dentro da blockchain. Então, eles chamam smart contracts, que não é nem inteligente nem um contrato, tá? Ele é um contrato dentro daquilo que a gente imagina de um contrato, realmente obriga as partes, etc. E o inteligente dele tá atrelado quando a gente fala que a gente tem o trabalho de programar, mas depois que coloca ele na rede, ele automatiza tudo isso. A gente joga todos os nossos players dentro desses smart contracts e simplesmente automatiza mesmo. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, por exemplo, esse exemplo da maçã, tá? A maçã aqui, o fazendeiro, ele registra a maçã como sendo dele, como que ele foi cultivada no terreno tal, a temperatura tal, durante tal tempo, usou tal adubo, etc. Todos esses dados ele converte aqui naquela nossa hash ou também o QR Code, registra na blockchain, tá? Aí depois essa maçã ela chega aqui na fábrica, onde ela tem a certificação também, bonitinha, pum, registra na blockchain. E depois essa maçã, ela é transformada em torta de maçã, em geleia de maçã e outra torta que é pudim, torta de maçã. E cada uma desses produtos gerados através dessa maçã, elas recebem também aqui a hash dela, o QR Code. Quando o consumidor final vem aqui na loja e compra esse pudim, ele bate aqui o QR Code com o celular dele, ele sabe exatamente tudo o que aconteceu com essa maçã que é um ingrediente desse pudim. Quem foi o fazendeiro, quando que foi para a fábrica, quanto tempo demorou para fazer esse transporte, etc, etc. A partir desse exemplo simples que eu estou colocando a vocês, vocês imaginam o quanto que eles estão conseguindo utilizar esses smart contracts. Aqui é uma das aplicações, que é o supply chain, mas para diversos outros setores e para diversas outras soluções. Aqui, por exemplo, eu trouxe como que a gente um pouco cria, né, esse smart contract. Já que nós estamos aqui num público de dev, então aqui eu trouxe um exemplo, um contrato de prestação de serviços, tá? Como eu estou na rede pública do Ethereum, a linguagem que utiliza é o Solidity, mas a IBM, geralmente as blockchains privadas, elas estão usando Python, então são as duas linguagens de programação mais utilizadas. E aqui o interessante é que você dá as linhas de comando, etc., e você consegue fazer a compilação dentro de um ambiente ainda aqui é no JavaScript. Então você pode chegar aqui e ficar fazendo os testes sem gasto algum, tá? E aí depois, quando você tiver mais ambientado, poxa, meu contrato está funcionando, automatizei. Aqui no meu caso é um contrato de prestação de serviço, então eu joguei o prestador, a empresa, o valor da hora, para eu calcular todo mês quanto que eu tenho que pagar para esse prestador e esse smart contract já fazer diretamente a transferência. E quando você tiver já bem familiarizado, não, está dando tudo certo, está rodando, aí sim eu injeto, ó, tem até aqui eu coloquei inject no Web3, né? É quando eu também lanço aqui no Ethereum. Aqui ele está pedindo a minha carteira, tá? Aqui eu estou no, no ambiente eu tô no ambiente de testes, tá? Então isso não tem nenhum custo para mim. A Ethereum ela é legal para fazer essa programação porque ela tem um ambiente puramente de testes, inclusive com moedas também de teste, então eu não tenho nenhum prejuízo em fazer esses testes para até a hora que realmente eu ver que meu contrato, meu programa, meu smart contract está rodando, eu jogo ela lá no Ethereum oficial. Aqui, então, um pouco dessas aplicações práticas, né? A partir dessa programação que eu comentei com vocês, eu tenho aqui um que eu gosto muito de mostrar, que é uma empresa nacional, Growtech. Ela tem desenvolvido vários projetos junto com a IBM. E aqui uma das que eu mais gosto, eu vou passar esse vídeo aqui rapidinho para vocês, que é a Notary Ledgers, que é justamente para fazer procuração, mas eles têm uma ambição de fazer mais coisas com esse projeto.
Bacana, né, pessoal? E vocês perceberam que eu tinha comentado sobre a blockchain permissionada. Então, esse é um dos aspectos que a gente viu na prática. Você vê que as pessoas elas têm que ser identificadas para poder entrar na blockchain deles, etc, etc. E só um outro adendo, eles citam nesse exemplo o 15º cartório de notas. É um cartório de notas lá do Rio de Janeiro que está utilizando. Vocês podem até depois entrar no site deles, eles têm várias soluções bacanas lá, esse cartório. Aqui também a IBM, em conjunto com o Carrefour, tá? Ele, como eu falei para vocês, a IBM tem realmente investido muito pesado nisso. Então, eles colocaram esses produtos, aquele exemplo que eu coloquei da maçã, é verdade, eles colocaram também 20 itens, frango, ovos, e o recall tradicional, quando um desses produtos está estragado, demoravam 6 dias. Agora, em 2 segundos, eles já conseguem localizar aonde que está esse produto estragado e como eles conseguem fazer a troca rapidamente. Aqui é um outro projeto também muito legal que está na cidade de Austin, que é o Uber sem Uber, que é o Arcade City. Ou seja, motoristas e passageiros são conectados via peer-to-peer. O Uber hoje, eu estou ligada no Uber e o motorista também está ligado no Uber. O projeto deles é a gente estar diretamente ligada na blockchain, e aí sim, cada motorista com seu smart contract, e a gente avaliando se vale a pena, se não vale a pena, e com aquele motorista, com outro motorista, e por aí vai. Outra solução que eu acho bem legal é desse site Musicoin. Cada vez que uma música é tocada, eles já pré-determinam, através do smart contracts também, como que vai ser o rateio dos direitos autorais. Então, por exemplo, aqui, nessa música, 33% vai para o vocalista, outros 33% para o guitarrista, outros 33% guitarrista. A gente coloca tudo isso no smart contracts, com essas pessoas também participando, e automatiza também essa distribuição de direitos autorais. Ou então eu coloco que vai ser 100% para o vocalista, etc, etc. Outra solução que eu acho legal, também a IBM, junto com o New York Times, e sentindo a dor de que, por exemplo, essa foto ela foi postada em várias redes sociais e cada um com uma legenda. Um dizendo que era na Califórnia, outro na Amazônia, outro na Austrália, a mesma foto e diversas explicações para ela. Então, qual é a solução que eles trouxeram? A foto, novamente, a gente transforma ela numa hash, tá? E aí a hash ela é única, só tem aquele número de hash, e a gente coloca todos os dados dela. Olha, essa foto, ela se refere a um incêndio que teve no Rio Grande do Sul, em 2013, etc. E aí, cada vez que eles postarem essa foto, repostarem, ela vem com esses dados embutidos. Lembra que a blockchain é imutável e ela é para sempre? Então, vai carregando todos esses dados direitinho
e ainda com histórico de onde que foi republicado, etc, etc. A ideia deles é exatamente isso, é criar até uma rede social com maior confiança. Então, aqui é um exemplo de como seria essa rede social deles. Então, aqui simplesmente é a foto de um gatinho. E aqui, ele alguém postando, por exemplo, há 1 hora atrás, que está tendo uma tempestade, não sei o que, na Flórida, mas quando a gente vai olhar a foto e os dados que vieram juntamente com ela, a gente já percebe que é uma foto de 2019, não de 1 hora atrás. Outro projeto legal é de identidade, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um vídeo rapidinho também de que ele mostra a pessoa indo comprar bebida alcoólica, e aí para beber a bebida alcoólica você tem que ser maior de idade. Então, com a blockchain, ele já tem esse registro da identidade dele na blockchain, ele só bate o QR Code e consegue identificá-lo. Authorizing crypto to get my age. I think I'm over 21. What do you think? I think so. Oh, success. We are the world's first gold crypto beer vending machine. There you go. Budweiser. Ele consegue comprovar que ele tem mais de 21 anos, no caso, simplesmente por aquilo que já está registrado na blockchain. E não necessariamente a máquina fica sabendo quem ele é, do que se trata, etc, etc. Aqui um outro caso também, que a pessoa criou uma identidade digital, e na identidade digital dele é interessante que ele coloca YouTube, Twitter, etc, etc, registra na blockchain, então aqui é uma identidade que ele criou também. Essa parte de seguros, essa empresa é muito legal, que ela criou também um smart contracts, onde as pessoas se conhecem, elas criam certos, por exemplo, vamos fazer um grupo para cuidar dos nossos micros. Eu tenho um micro assim, eu tenho um micro assim, eu tenho um micro assado. Então, todo mês eles fazem um depósito dentro de uma conta conjunta deles, dentro da blockchain, e aí, se der algum sinistro, alguém comunica e as próprias pessoas decidem se realmente vão cobrir aquele seguro, se não vão. Se derem ok, o dinheiro já é passado automaticamente para a pessoa que está pedindo esse seguro. Essa é uma empresa nacional, inclusive, um projeto bem bacana. Aqui também outra empresa nacional, NetSpaces, eu até fiz um post no meu LinkedIn, que ela usou NFT para comprar 20% de apartamento no Rio Grande do Sul. Então, eles estão utilizando a tecnologia blockchain e vender uma parte de um imóvel, né? Então, por exemplo, não tenho dinheiro para comprar 100%, eu compro 20% daquele imóvel e eu tenho direito a 20% da locação, e se amanhã depois eu conseguir comprar mais, eu consigo também receber mais dentro da locação. Dentro de jogos, um dos mais populares e que criou uma febre aí, o Axie Infinity, tem até um documentário muito interessante, se vocês quiserem assistir depois no YouTube, Play to Earn, que é lá das Filipinas, então é a história das pessoas que começaram a ganhar dinheiro com isso. Então aqui eles conseguiram uma renda mensal de cerca de dois mil reais, enfim, jogando mesmo dentro da blockchain com as criptomoedas. A gente também tem uma outra solução bacana, que a gente pode fazer preservação de conteúdo ou preservação de provas, tá? Aqui, por exemplo, é um relatório que eu fiz, é um relatório teste. Então, como que essa empresa, a Original Mic, também é uma empresa nacional, apesar que ela está agora registrada na Estônia, mas ela é nacional. Então, eu criei aqui esse daqui é todo o documento que eles acabam criando quando eu crio uma prova. Eu fiz uma preservação da página da Fundação Casper Libero, aqui é só para efeitos acadêmicos mesmo, não tem nenhuma utilidade de preservação de provas, mas isso eu fiz com o meu Chrome. Eles dão uma extensão do Chrome, então eu pego a página, fotografo a página, mando diretamente, eles já fazem todo esse relatório para mim, tá? Preservando, aqui dizendo a hash eles já transformaram isso numa hash, o site, o endereço do IP, a data e hora que foi coletado, etc. E aqui a blockchain que foi registrada. Isso daqui já está sendo aceito como prova, tá? Aqui é um acórdão do TJ de São Paulo,
E aqui a relatora ela coloca, né, a partir de conhecimentos dos fatos, o autor providenciou a preservação de todo o conteúdo via blockchain junto à plataforma original Maia, etc, etc. Então já está acontecendo também a aceitação desse tipo de prova dentro do Poder Judiciário. Aqui é um projeto que eu desenvolvi junto com essas 3 pessoas no Blockathon. A gente criou o EduToken, que é a nossa ideia é criar um histórico dos alunos, já registrando na blockchain desde da infância, né, lá no primeira série do ensino fundamental, acumulando até o ensino médio, então ficaria tudo isso registrado dentro da blockchain, e para que eu consiga ter acesso aos meus dados, por exemplo, uma dor, né, o ensino médio. A escola, por exemplo, no meu caso, que eu fiz o técnico, ela acabou, ela faliu. Se eu precisar de alguma coisa do meu ensino técnico, eu não tenho nada, eu tenho os papéis que eu tenho aqui em casa guardados, enfim. Mas se tivesse registrado tudo isso na blockchain, a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, eu poderia ter acesso e poderia realmente certificar o que aconteceu durante toda a minha vida escolar. E aqui eu falei já um pouco de Tolkien, mas só para que vocês saibam o conceito de Tolkien, né? Ele é como se fosse, sabe aquelas rifas que a gente tem nas festas juninas, né? Você vai lá, fala, eu quero R$ 10 de papelzinho da festa junina, e aí eles te dão uns papeizinhos e você vai lá e troca por um espetinho, por uma pamonha, seja lá o que for. Isso nada mais é do que o Tolkien. Então eu viro para você e falo, ó, isso daqui equivale, igual o exemplo que eu falei lá da senhoria, o ativo de um imóvel. Então eu tenho isso dentro da blockchain, rodando com smart contract, e a partir daí eu consigo tokenizar absolutamente tudo e negociar absolutamente tudo a partir de um token. Por exemplo, aqui o crédito de carbono, né? A MOS é uma empresa que está vindo forte no crédito de carbono e eu comprei o token aqui. Eu compensei minha pegada de carbono do ano de 2020. Então, hoje eu tenho um token dentro da rede da blockchain com 2 toneladas que eu comprei. Esse token eu posso simplesmente guardar e dizer assim, ah, não, eu só quis compensar mesmo, tá bom? Eles têm os projetos ambientais atrelados a isso. Ou amanhã depois eu posso também vender esse token. Tá? E aqui os tokens eles têm esses que eu falei para vocês são os infungíveis, que eles têm esse valor de mercado que eu compro, vendo, etc. E também tem os não fungíveis, que são os raros. Um exemplo clássico aqui é esse site que é dos gatinhos, e não é porque eu gosto de gato que eu estou apresentando esse site, é que esse realmente foi um dos primeiros que a gente tem notícias e que realmente foi uma febre, é um sucesso. Então, aqui eu compro um gatinho, tudo isso é um token, tá? Então, por exemplo, eu compro esse gatinho, eu transfero a propriedade para esse gatinho e aí eu faço o que eu quiser. Se eu quiser vender esse gatinho, se eu não quiser, mas é sempre esse gatinho, tá? Não, é infungível, não adianta eu comprar esse gatinho e me entregarem esse outro gatinho. Aqui também as NFTs que a gente tem visto muito, né, em títulos de arte, os leilões que apareceram por aí. E aqui só para falar para vocês que não é uma coisa tão difícil de ser criada, eu criei 2 NFTs. Essa é uma foto que eu tirei em Ilhabela e essa é da minha gatinha. E aí eu tiro a foto, coloco lá dentro desse site, e aí quem comprar a foto, eu automaticamente já transfiro o arquivo original para essa pessoa, a propriedade, eu não tenho mais direitos nesse caso, e eu ainda ganho depois 10% só de royalties. Outra solução também com os NFTs, eles estão criando, essa empresa criou a bicicleta elétrica Pave, né, que ela usa NFT ao invés da chave física. Então, de novo, eu tenho um token, como eu faço o que eu quiser com esse token, eu tokenizei essa minha bicicleta, e a partir daí eu posso emprestar, posso alugar, posso fazer o que eu quiser com ela. E aqui são vários cases de NFTs, tá? Essas animações que foram vendidas por 500 mil, esse da NBA que levantou 2 bilhões e 600 mil em financiamentos e por aí vai. E a gente tem os fan tokens, né? Os sócios é um site assim que realmente está vindo aí muito forte com os clubes e foi realmente o que tirou os clubes quase de uma falência aí com a pandemia, porque não tinham mais jogos, etc. Então eles criam esses tokens, as pessoas se associam, compram parte desses tokens
e a partir disso eles conseguem gerar dinheiro e dar alguns benefícios para as pessoas que compraram os tokens. Então, de repente, eles vão ter descontos em partidas, dentro dessa plataforma eles podem jogar, igual do X Infinity, apostando também em criptomoedas e por aí vai. E aqui a ideia deles é ir muito acima, né? Por exemplo, esse do Chicago Bulls, eles colocam até que dentro da plataforma eles vão arena durante os jogos, apresentadoras, atualizações, tudo dentro dessas plataformas. Aqui a gente começa também a falar um pouco das iniciativas governamentais, começando por Malta, né? A Malta ela se auto-intitulou a Ilha da Blockchain. Ela tem lá 3 leis já regulamentando a blockchain, que é essas 3 aqui: ativos financeiros, lei da autoridade, lei de acordos. Dubai ela tem um projeto muito bacana, que é Dubai sem papel. O objetivo deles era que nesse ano eles acabassem mesmo com papel, e quando eu falo papel, qualquer burocracia que vocês possam imaginar, mas devido à pandemia isso foi um pouco adiado. A gente tem a Estônia, que eu falei para vocês da Original My, que está com sede lá, e eles estão com sede lá não é à toa, mas é que realmente para você abrir uma empresa, principalmente de tecnologia na Estônia, é muito fácil, você nem precisa ir para lá, é legal e o custo é super baixo, você gasta $100 em média para abrir uma empresa e manter uma empresa dentro da Estônia. El Salvador também é outra evolução. A partir agora de junho de 2021, eles estão utilizando o Bitcoin legalmente no país, a moeda também no país, eles já utilizavam dólar e agora também eles passaram a utilizar o Bitcoin. E aqui um pouco do panorama do Brasil, tá? Uma dos maiores avanços é esse projeto de lei que agora foi aprovado na Câmara dos Deputados, que vem aí regularizar. Na prática não muda tanta coisa, né? Porque tanta coisa em termos técnicos nessa questão que eu falei para vocês dos blocos, etc, etc. Mas eles vão vir aí um pouco com a parte penal e por aí vai. Aqui a gente tem esse decreto também de 2020, e aí dentro da estratégia de governo digital, eles já colocam também a blockchain, tá, na administração pública federal até 2022, e a gente vê vários órgãos aí, por exemplo, o TJ aqui de São Paulo, já treinando juízes para blockchain, ensinando, e outros órgãos. Eu vi um concurso, se não me falha, para o Banco Central também já exigindo blockchain, então realmente está sendo uma tendência. A Receita Federal também baixou essas portarias, instrução normativa, tá? Uma delas é em relação à obrigação de a gente declarar as operações com criptomoedas, e depois ela vem com uma outra também de compartilhamento de dados, né? Que poderia ser efetuado no âmbito da Receita Federal e dentro da rede permissionada da blockchain. Aqui o Real Digital, tá? O Real Digital, inclusive o Banco Central, eles têm aí com vários webinars explicando, tirando as dúvidas da população, mas vai ser rodado, a nossa nova moeda digital, ela vai ser rodada dentro de uma blockchain. A última entrevista que eu vi, ao que parece um pouco pública, um pouco privada e por aí vai. A LGPD, né? A gente tem falado muito aí da proteção de dados. As principais vantagens é a integridade, a disponibilidade de dados, tá? Só que tem aquela corrente que diz que a blockchain ela viola a LGPD, porque a gente não consegue apagar os dados são públicos, dificulta a responsabilização, mas aí a gente já coloca também as soluções, né? Que esses dados podem estar criptografados, os sensíveis podem estar fora da rede, e é uma coisa na privada, outra coisa na pública. Então, até para a gente também respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, a blockchain consegue também cumprir o seu papel. Tem até aqui o Banco Central, que ele dá uma outra ideia também. Ele fala o seguinte, ó, se for para atender uma obrigação legal, ele pode estar armazenado em blockchain. Caso contrário, ele não utiliza dentro da blockchain, utiliza numa outra plataforma. Aqui é uma iniciativa do TJ de Santa Catarina, eles desenvolveram esse aplicativo, que é a LGPD Use,
que eles estão registrando tudo em blockchain, então você entra nesse aplicativo, você pergunta se tem dados registrados, e se tiver, eles pedem para você fazer todo um cadastro, igual a gente viu lá da GrowTech, né, para você entrar dentro da plataforma deles, eles exigem isso para você poder entrar, eles se assegurarem que você é você, e aí sim ter acesso a esses dados. Bom, finalizando, gente, aqui um pouco da bibliografia recomendada, tá? Se vocês quiserem se aprofundar no assunto tanto de blockchain, Bitcoin, mas também como de tecnologia no geral, que esse livro é um clássico, né? 21 lições para o século XXI, que ele fala umas tendências que a gente tem aí vendo e que vai acontecer. Esse daqui de inteligência artificial também é muito bacana. A Tatiana Revoredo se aprofunda um pouco mais, aqui ela fala de investimentos. Alguns streamings, tá? A Prime tem esses 3, eu recomendo que vocês comecem por esse, que ele é bem básico, e os outros 2 já são mais um pouco profundos e algumas polêmicas, por aí vai. A Globoplay tem também esse, que são 3 ou 4 capítulos, bem bacana. E a Netflix, esse trabalho interno não é necessariamente de blockchain, de criptomoedas, mas ele fala daquela crise que eu comentei com vocês, de 2008, como que isso aconteceu, etc, etc. Recomendo também dentro do Spotify esses 4 podcasts, eu gosto muito, eu vou ouvindo cada vez que eu tenho oportunidade, cada um deles, dependendo do tema que é abordado. E aqui eu convido vocês, se vocês gostaram da palestra e quiserem se aprofundar mais no assunto, como eu sou instrutor oficial da Exim, eu faço esse curso que vai ser realizado agora em dezembro, são 20 horas de treinamento, tenho simulados da Exim, 6% de descontos. Para quem não sabe, Exim é uma instituição internacional, ela é holandesa, ela faz as certificações em mais de 120 países pelo mundo. Então, eles têm um roteiro, vocês têm uma série de quesitos, etc., para vocês prestarem depois a prova, e passando na prova deles, vocês recebem exatamente um certificado assim, ou assim, né, o Essentials ou Foundation, e isso você mostra para o mercado que você está preparado, que você tem o conhecimento da área, e isso realmente é uma coisa interessante de se fazer, porque não é só fazer um curso e receber o certificado de conclusão. Você faz o curso, você presta a prova e você realmente mostra que você está preparado e com uma certificação internacional. As inscrições estão no Simpla. E aqui, finalizando, eu agradeço a todos vocês pela participação, pela paciência me ouvir até agora, em pleno sábado ainda, né? E eu deixo aqui as minhas redes, tá? Eu gosto muito do LinkedIn, então eu estou lá, Daniele Pegoraro, aqui é o QR Code do meu LinkedIn. Estou no Instagram, no Facebook, os 2 estão linkados, é o Dani R. Pegoraro, para quem de repente gosta mais dessas plataformas, mas eu realmente posto mais coisas e socializo mais com todo mundo, eu acho o network bem fantástico do LinkedIn. Tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima.